Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas, Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Cada um andava para a frente do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. O ministério governado pelo Espírito, quando o Espírito guia, o líder não precisa empurrar. O capítulo 1 de Ezequiel é uma das mais profundas teofanias de toda a Escritura. O profeta está exilado na Babilônia, aparentemente longe do templo, mas Deus lhe mostra que sua glória não está presa a Jerusalém. O trono de Deus possui rodas, indicando que seu governo alcança qualquer lugar. Esse versículo 12 revela um princípio extraordinário. Os seres viventes não escolhiam o caminho, seguiam exatamente a direção do Espírito. Para um líder, para um cristão, para um pastor, essa verdade é decisiva. A diferença entre conduzir uma igreja por estratégias humanas e conduzi-la segundo o movimento do Espírito Santo. Os antigos viam nesses seres viventes o retrato da perfeita obediência celestial. A verdadeira liberdade consiste em mover-se unicamente conforme Deus. A perfeição espiritual é acompanhar continuamente o mover divino, sem retroceder para a vontade própria. Deixa eu te dar aqui alguns pontos para você ter uma mente mais aberta para este assunto. Primeira lição que temos aqui é que o maior perigo do ministério não é perder a força, é perder a direção do Espírito. Observe que o texto diz para onde o Espírito havia de ir, iam. O texto não diz que iam para onde era mais fácil, mais lógico ou mais seguro. Iam para onde o Espírito determinava. O maior desastre ministerial acontece quando ainda existe movimento, mas não existe direção divina. Há igrejas movimentadas, mas não conduzidas. Há líderes ocupados, mas não enviados. O pastor não foi chamado para criar caminhos. Foi chamado para discernir os caminhos já preparados por Deus. Basílio de Cesareia, o grande mestre, afirmava que o Espírito Santo não apenas fortalece o servo, ele determina o rumo da missão. Força sem direção produz ativismo. Direção do Espírito Santo produz fruto eterno. Não esquece isso, meu amigo. Segundo, o verdadeiro líder não vive de impulsos, vive de sensibilidade espiritual. Para onde o Espírito havia de ir. Os seres viventes nunca se antecipavam, também nunca atrasavam. Eles acompanhavam exatamente o ritmo do Espírito. Quantos ministérios sofrem porque correram antes do Espírito? Outros porque ficaram quando Deus já estava avançando. Aqui nós temos uma verdade raramente pregada. A pressa pode ser tão carnal quanto a preguiça. Ambas ignoram o tempo de Deus. Pastorear, meu querido pastor, é discernir o relógio do Espírito, o tempo do Espírito, o tempo do céu. Você está me ouvindo, não? Terceiro, o texto diz não se viravam. Quem conhece a direção de Deus não vive olhando para trás. Não se viravam quando andavam, diz o versículo 12. Que frase impressionante. Eles possuíam 4 rostos, não precisavam girar. Sempre havia um rosto voltado para cada direção. Espiritualmente, isso significa maturidade. Quem vive no Espírito não precisa voltar ao passado para buscar segurança. Não precisa retornar ao Egito emocional. Não precisa viver de antigas experiências. Existem líderes que pregam o passado. Outros vivem do passado. Mas Deus chama homens e mulheres para caminhar com revelação presente. Os antigos diziam que a alma que contempla Deus não caminha para trás, porque a luz divina sempre a atrai para uma glória maior. Guarda isso no teu coração, meu querido. Número 4, a unidade do ministério nasce quando todos seguem o mesmo Espírito. Observa aqui algo extraordinário. O texto nunca diz que um puxava o outro. Nenhum liderava os demais. Todos obedeciam ao Espírito
Isso elimina a competição, elimina a inveja, elimina a disputa ministerial que temos muito hoje. Quando todos olham para o Espírito, deixam de olhar para posições. Uma igreja dividida normalmente possui muitas vozes humanas. Uma igreja saudável possui uma única direção espiritual. A unidade da igreja não nasce da autoridade humana, mas da submissão comum ao Espírito Sagrado. E quinta e última lição, o segredo da glória não está na velocidade do movimento, mas na perfeita obediência. A visão inteira de Ezequiel revela algo. Revela fogo, rodas, relâmpagos, querubins, mas tudo isso depende deste versículo. Nada se movia sem o Espírito. Aqui está uma das maiores lições para nós pastores. A glória nunca acompanha simplesmente quem trabalha. A glória acompanha quem obedece. É possível construir uma estrutura sem a glória, mas é impossível possuir a glória sem obedecer ao Espírito. O Espírito não procura ministros criativos, procura ministros disponíveis. Não procura líderes famosos, procura líderes governáveis. Ezequiel viu um céu em movimento, mas não um movimento desordenado. Cada ser avançava, sem hesitação, porque o Espírito era o único guia. A maior necessidade da igreja não é mais métodos, mais programas ou mais recursos. É uma geração de pastores que, como os seres viventes da visão de Ezequiel, caminhem apenas para onde o Espírito os conduz. A marca de um pastor, ouça, quero terminar. A marca de um pastor, repetindo, a marca de um pastor maduro, não é a capacidade de convencer pessoas, mas a disposição de seguir o Espírito sem resistência. Onde o Espírito vai, ali está o caminho da glória de Deus. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte, meu caro pastor. Você está seguindo o Espírito? Ou você está seguindo o que sua esposa traça para você? Ou você está seguindo o que o seu filho, que também é pastor, dá pitaco para você? Ou você está seguindo aquele líder ou aquela família mais antiga da sua igreja que dá opiniões no seu ministério? Meu amado, desperta, segue o Espírito. Deus te abençoe.